Meus irmãos e minhas irmãs, queridos irmãos que nos acompanham através da Web TV Santo Antônio, hoje a igreja celebra o dia de São Pedro e São Paulo. A igreja diz que esses dois santos, eles são as colunas da igreja. Para quem conhece, a igreja tinha a capelinha de missão na Cela da Pompeia. Nós temos lá de 6 colunas que sustentam a igreja. Chega um padre aqui da igreja e tiver aquela ideia naquela igreja, naquela capelinha, tiver a grande ideia, a maravilhosa ideia, a extraordinária ideia de retirar as 6 colunas, é que vai acontecer com a capela? Porque são aquelas colunas que sustentam aquela igreja. E o que é que nos sustenta? O que é o nosso suporte da nossa fé? Qual é a coluna que sustenta toda essa estrutura humana, física e espiritual? Porque quando nós não estamos bem espiritualmente, afeta também o lado físico. E quando também nós não estamos bem fisicamente, também muitas vezes afeta o lado espiritual. Precisamos de uma coluna para ser sustento dessa estrutura humana que somos todos nós. E a igreja nos apresenta 2 colunas que sustentam toda a igreja, que é São Pedro e São Paulo. São Pedro foi o primeiro papa da nossa igreja, e o último papa, aliás, o último não, né? O atual papa, Bento XVI, né? Bento XVI é o sucessor deste primeiro papa. É o representante de Cristo hoje nos nossos dias. E esse homem simples, um pescador, Jesus passou em sua vida, e Jesus o viu consertando as redes do barco. Certamente o barco estava furado e a rede estava rasgada, estava consertando as redes. E aí Jesus passou pela vida de Pedro e disse: vem e segue. E Pedro largou tudo e seguiu Jesus. E nesse segmento, Pedro um dia convida Jesus a ir à sua casa, à casa da sua sogra, porque a sogra de Pedro estava doente, estava enferma, estava com febre. E Jesus entra na casa de Pedro e cura a sogra de Pedro. Eu não sei se vocês que têm sogra convidariam alguém para curar sua sogra. Convidaria, né? Não, tem umas que convidaria, tem histórias maravilhosas, né? Mas tem umas outras que jamais teria essa alegria, e do genro ou até da nora fazer isso, né? Ou tem até noras e genros que dizem assim: darei qualquer presente à minha sogra, menos ir para Jerusalém. Por que Jerusalém? Terra Santa, terra tão bonita. Porque, padre, eu tomei conhecimento de que lá Jesus ressuscitou Lázaro. Pode ser que minha sogra morra por lá e ressuscite, né? Mas em todo caso, quando a nossa sogra não vai a Jerusalém, nós estamos aqui diante de Pedro, né? Pedro, por que eu estou falando isso? Porque Pedro, um dia, desse segmento, desse chamado, questionou Jesus: Senhor, nós que deixamos tudo, Pedro, nós que deixamos tudo, o que vamos ganhar com isso? Eu quero tudo de Pedro: uma rede rasgada, um barco furado e uma sogra doente. Mas era tudo que ele possuía, né? Nós que deixamos tudo, o que vamos ganhar com isso? Ele falou: vocês que deixaram tudo, né, vão ganhar 100 vezes mais. E Pedro mais uma vez falou: mas com perseguição. E Pedro ganhou realmente 100 vezes mais, mas com muita perseguição. Hoje no livro dos Atos dos Apóstolos nós estamos ouvimos dizer que esse homem, ele foi preso, né? Estava lá na prisão, acorrentado na prisão. Enquanto o primeiro Papa da nossa igreja, imagina você se hoje tomasse conhecimento que o Papa Bento XVI está preso. O que iríamos fazer nós brasileiros, que estamos tão distantes de Roma? Iríamos fazer aquilo que aquele povo fez com São Pedro, com o primeiro Papa da nossa igreja. O povo rezou. Diz que enquanto Pedro estava preso, o povo estava juntos, unidos em
E o que aconteceu? A força da oração alcançou o coração de Deus. Alcançou o coração de Deus. E a única coisa que amolece profundamente o coração de Deus é a oração. A oração faz com que Deus ceda facilmente. É aquele povo que rezou com fé, pediu e intercedeu a Deus por este homem. E à noite, Deus enviou os seus anjos, as correntes se romperam de suas mãos, as portas se abriram, não sabe como, mas o que se sabe é que Pedro foi liberto. E depois, meus irmãos e minhas mães, este homem continuou, nada sustentava Pedro, nada impedia este homem de anunciar o Evangelho, nada, nem a prisão, nem os açoites, nem a perseguição. É tanto que esse homem chegou ao martírio. Foi pregado, morreu em Roma, pregado em uma cruz, como Jesus foi pregado, mas de cabeça para baixo. Porque quando foram pregar São Pedro, ele disse: não quero que me pregue de cabeça para cima, pois eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Eu quero que vocês me preguem de cabeça para baixo. E assim aconteceu o martírio de São Pedro. Meus irmãos, isso é fé, isso é testemunho. O primeiro Papa da nossa igreja morreu assim. O primeiro Papa morreu assim. E o Papa João Paulo II, quase que ia sendo assassinado em Roma, na Praça de São Pedro, com aquele tiro, lembram? E aquele homem ainda foi até a prisão e perdoou aquele assassino. Perdoou aquele assassino. O Papa João Paulo II ganhou também não só o carinho, o amor, o respeito, a admiração e a veneração do seu povo, como representante de Cristo, mas também roubou o coração daquele homem. Assim como Jesus na cruz roubou o coração daquele que estava ao seu lado quando disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O Papa João Paulo II não perdeu tempo também. O perdão, somente o perdão, é que faz com que roubemos o coração daqueles que tiram, matam, assassinam pessoas que nós amamos, pessoas que nos são caras. Mas é o perdão que cura, mas é o perdão que liberta. O maior castigo, eu sempre costumo dizer, que você pode dar a alguém, é você chegar para aquela pessoa que te fez um mal profundo, dizer para ela assim: eu te perdoo, mas de coração. É fácil, não é? Não é. Mas se você abrir o seu coração, Deus vai te dar a graça. Deus vai te dar a graça. E aí, meus irmãos e minhas mães, o segundo grande homem de São Paulo foi o perseguidor da igreja. Perseguia os cristãos. São Paulo açoitava, prendia aqueles que se diziam seguidores de Jesus Cristo. Até que um dia, Jesus aparece na vida de Paulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque Jesus, no momento que se revela a Paulo, ele chama Paulo, o nome de Paulo, por 2 vezes: Saulo, Saulo. Porque antes de se tornar Paulo, ele era chamado de Saulo. Carequinha. Ele era chamado de Saulo. E aí Jesus fala: Saulo, Saulo. Chama 2 vezes para confirmar. A segunda vez era a confirmação para que Saulo tivesse certeza de que Jesus se dirigia a ele, que ele não era uma outra pessoa a não ser ele. Porque muitas vezes, diante do chamado de Deus, diante da voz de Deus, nós ainda queremos nos enganar. Nós queremos ainda resistir, achando que não é para mim aquele chamado, que aquele convite não pode ser dirigido à minha pessoa. Eu quero resistir. Mas Paulo não teve como resistir. Ele cai por terra e fica cego. E ao ficar cego, fisicamente, ele recupera a visão espiritual. O coração de Paulo começa a enxergar. E Paulo se tornou de perseguidor, se tornou um dos maiores pregadores, anunciadores do Evangelho. Se tornou o maior missionário de todos os tempos. Mas o fim de Paulo não poderia ser diferente do primeiro. Paulo também foi preso. Paulo também foi apedrejado. Foi também apedrejado. Mas nada continha esse homem. Nada segurava esse homem.
Assim como nada segurou o Papa João Paulo II, nada segurou. Não foi aquela bala na praça de São Pedro que transpassava o seu corpo que segurou aquele homem, nada segurava, porque a fé daquele homem era maior, como deveria ser a nossa fé. Nada deve nos abalar, nada. E os irmãos e minhas irmãs, nada segurou Paulo. O fim dele foi decapitado. E na hora do martírio, quando ia cortar a cabeça de São Paulo, chega uma mulher, tenta cobrir o rosto de Paulo, para ele não ver o golpe final, e São Paulo disse não. Ele quer morrer a si mesmo. Ele quer morrer bem. Morrer bem. Testemunhando assim o Cristo vive essa cidade da sua vida. E diz, o livro dos martírios, os mártires, que ao cortar, decapitar a cabeça de São Paulo, a cabeça para bola, mas louvando e bendizendo a Deus. Isso é fé. Isso é fé. Isso é testemunho, isso é exemplo. A nossa igreja católica, apostólica, romana, foi fundada por Cristo. Não foi por uma pessoa humana, não. Foi fundada pelo próprio Deus, quase 2000 anos atrás. E é por isso que valeu a pena esses dois derramarem seu sangue. Não só ele, como os apóstolos. Todos derramaram seu sangue e serve igual, discípulo amado. E é por isso que a igreja hoje se reveste do dever. E nós, meus irmãos e minhas irmãs, somos convidados a nos revestir desta armadura da fé, como diz São Paulo. São Paulo, na segunda leitura, vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Guardei a fé. Vou receber a coroa imperecível, ou seja, o reino dos céus. O que São Paulo recebeu em troca foi o céu. O que eu vou receber em troca, o que vocês vão receber em troca, e tudo aquilo que vocês hoje, como homens e mulheres de Deus, né, vai ser o reino dos céus. O que nós estamos neste mundo vai ficar. Eu vou levar após a morte tudo aquilo que eu construí. Tudo aquilo que eu construí espiritualmente. O resto vai ficar. O resto vai ficar. Se tiver alguém para colocar algumas bolinhas lá no caixão, vamos colocar. E nós muitas vezes buscamos tantas coisas. Nós muitas vezes buscamos estar sempre em evidência, sempre no alto, sempre ocupando os melhores lugares. Queremos nos candidatar a qualquer coisa, né? Desde que eu me sinta melhor e maior do que o outro. E esquecemos que nós não somos candidatos a alguma coisa. Ali não. Todos nós somos candidatos ali. Eu sei como sou candidato. Vocês também. Se vai acontecer hoje, amanhã, depois de amanhã, 300 anos, eu não sei. Mas é a única coisa neste mundo nós temos certeza é essa. E é por isso, meus irmãos, enquanto isso não chega, vamos viver a nossa fé. Vamos professar a nossa fé. Que aconteça o que acontecer, venha o que vier. O Senhor é minha força, o Senhor é minha fortaleza. Quero combater o bom combate, quero completar a minha carreira, mas acima de tudo eu quero guardar a minha fé. Nada vai matar a minha fé. Você, como cristão, você tem que pensar nisso. E conceda o perdão àqueles que te feriram, àqueles que te machucaram, àqueles que te tiraram, alguém que é expressar a justiça. Só o perdão é capaz de mudar o coração do outro e principalmente, e acima de tudo, o seu coração.